Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, Cláudio Souza e o seu canal Discipulando com a Bíblia. Vamos trazer hoje nesse vídeo o nosso resumo sobre a nossa 11ª lição da nossa revista de jovem desse terceiro trimestre, que tem como título Quem segue a Cristo frutifica no reino de Deus. Aquele que segue ao Senhor Jesus Cristo frutifica, produz, dá bons frutos. Nós estamos contextualizando nesse trimestre os sermos imitadores do Senhor Jesus Cristo, discípulos do Senhor Jesus Cristo. E quem é discípulo, obviamente, imita o seu mestre. Este vai produzir fruto. Nós temos como referência nessa nossa lição o texto ali registrado no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 15, quando o Senhor Jesus Cristo vai falar a respeito da videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira, nós somos os ramos desta videira, logo, sendo os ramos da videira, temos que produzir frutos para o reino de Deus, né? Então, quem segue a Cristo frutifica no reino de Deus. Discípulos fazendo discípulos, frutificando, dando fruto para a glória, expansão do reino do Senhor Jesus Cristo. Então, nosso texto bíblico está registrado no Evangelho escrito por João, capítulo 15, versículo do 1 ao 4. Diz assim: Eu sou a videira, e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara que de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, não pode dar fruto. Então nós só podemos dar frutos se estivermos em Jesus Cristo. Nosso texto principal, nosso textuário está aqui também em João, capítulo 15, versículo 5, onde Jesus diz: Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Somente através de uma comunhão verdadeira com Jesus podemos frutificar no reino de Deus. Discípulo de Jesus dá fruto para a honra, para a glória, para a expansão do reino de Deus. Então nós vamos explicar a respeito da imagem da vinha e do grande vinhateiro, compreender os princípios da comunhão do reino de Deus e saber dos impactos que esta comunhão produz, os resultados desta comunhão, do frutificar no reino de Deus. Não esqueça de seguir o nosso canal, se você ainda não nos acompanhe. Deixe o seu joinha em nossos vídeos, comente, deixe o seu comentário e compartilhe também os nossos vídeos, tá bom? É bom, é interessante termos esse feedback seu. Deus continue te abençoando e que venhamos frutificar para o reino de Deus. Então, a nossa introdução começa dizendo que a salvação é um processo de adequação da humanidade ao plano eterno de Deus. João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo, a humanidade, de uma maneira tão profunda, tão linda, que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
João, ali mesmo, no capítulo 3, quando Jesus tem aquele diálogo ali com Nicodemos, Jesus vai dizer mais na frente que quem não crê nele já está condenado. Não é que essa pessoa seja uma pessoa má, mas porque Jesus é o único caminho que nos conduz a Deus. Obviamente, se não cremos, aceitamos a Jesus como Salvador, logo não temos uma outra alternativa, um outro caminho que nos conduza a Deus. Então, a salvação é um processo de adequação da humanidade ao plano eterno do Senhor Deus. Nós estávamos apartados das bênçãos divinas, enraizados no pecado, presos nas cadeias do pecado, escravizados e distante de Deus. Mas Jesus pagou o preço em nosso lugar e nós fomos, como vai dizer o apóstolo Paulo lá em Romanos, capítulo 11, versículo do 23 a 24, que nós fomos enxertados na videira verdadeira, que é o Senhor Jesus Cristo. Então nós vivíamos enraizados na iniquidade, mas Jesus veio nos trazer essa liberdade, esta graça que nós não merecíamos. Jesus pagou o preço por nós. Então nós somos discípulos. Logo, discípulo imita o seu mestre. E nós temos que dar fruto para o reino de Deus. Cristão tem que dar fruto. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vem trazer uma descrição ali do fruto, ou do fruto que o Espírito Santo produz na vida do crente quando esse se deixa ser conduzido pelo Espírito de Deus, começando pelo amor. O amor, a alegria, né? O gozo, a bondade, a mansidão, a temperança, o ser longânimos, o domínio próprio, a fé. Então são fruto do Espírito que é produzido na vida do crente. E, como discípulos, nós temos que fazer discípulo. Temos uma vida piedosa, de dedicação, de estudo, de prática da palavra de Deus. O apóstolo Tiago vai dizer em sua epístola, Tiago capítulo 1, que para não sermos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas cumpridores, não apenas ouvintes, mas praticantes do que a palavra de Deus nos ensina, né? Então, por meio do sacrifício de Jesus, fomos feitos novas criaturas. Então, devemos frutificar para a glória do reino de Deus. Devemos frutificar para a glória de Deus. A videira e as varas são distintas umas da outra. Ou seja, a videira, Jesus, é dela que vem a vida. É de Jesus que vem a vida. E as varas, nós, os discípulos, como resultado de estarmos na videira, na vida, temos que produzir fruto. Se estamos na videira, obviamente, estamos sendo alimentados, nutridos. E quem está sendo alimentado e nutrido tem que dar fruto. O fruto tem que resplandecer, tem que brilhar, para que outros venham se alimentar do fruto que produzimos para o reino de Deus. Jesus vai dizer, sem mim nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Então nós estamos na videira, em Cristo. Logo temos que dar fruto. Então a nossa passagem vai dizer, Jesus vai dizer, quem não dá fruto, a vara que está em Cristo e não dá fruto, ela é cortada. Será cortada e lançada fora para ser queimada, secará e se queimará. Porque tem que produzir fruto. Como é que estamos em Jesus? Que Jesus está nos nutrindo e não damos fruto, né? Então tem alguma coisa errada aí. Então quem segue a Cristo frutifica no reino de Deus, produz, multiplica, né? Jesus nos deu os talentos, Deus nos confiou os talentos. Cada um de nós temos um talento que Deus nos deu. Então, o talento, o que é que vamos fazer, que estamos fazendo com o talento que Deus nos confiou? O talento não é nosso, é de Deus.
e teremos que prestar contas, devolver, no dia que tivermos que comparecer diante do Senhor. Julgamento das obras. Qual é o fruto que estamos produzindo? O que é que estamos fazendo com os talentos que Deus nos confiou? Teremos que devolver um dia. Então, quem está em Cristo, Jesus vai dizer, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Se não estamos em Cristo, não tem como dar fruto para o reino de Deus. A nossa primeiro tópico vai falar sobre a imagem da vinha, né? A vinha e o grande vinhateiro. Vamos trazer aqui uma reflexão sobre Isaías, capítulo 5, versículo do 1 ao 7, quando Deus, através ali do profeta Isaías, vai falar sobre a questão da vinha relacionado à nação de Israel. Deus vai dizer que ele plantou uma vinha que simboliza a nação de Israel. Deus tirou a nação de Israel de escravidão, de uma situação de escravidão, tirou, cuidou, zelou, protegeu e plantou em uma terra fértil, que mana leite e mel, que tudo que plantasse dava, tudo que produzisse, que plantasse, dava fruto. Terra boa, que tinha água, que tinha de tudo, do bom e do melhor. Então Deus tirou a nação de uma terra seca, de escravidão, e colocou em uma terra fértil. Os vinhos, as árvores, simbolizam os moradores de Israel. Então Deus plantou a nação, a vinha, em uma terra fértil. Israel é um lugar fértil. A nação de Israel era para ser exemplo para as demais nações. Era para ser uma nação sacerdotal, que através dela as nações, os demais povos passassem a conhecer a Deus como o único Deus. Então a nação de Israel era para ser o exemplo para as demais nações. Aí Deus vai dizer, lá em Isaías capítulo 5, versículo 1 ao 7, plantei uma vinha, a nação de Israel, os frutos, a vide, são os moradores. E Deus esperava que esta nação viesse dar bons frutos. Só que ao contrário disso, deram frutos maus, frutos ruins. Ou seja, o exemplo da nação de Israel não é para ser imitado, porque fez igual ou pior do que aquelas nações que Deus tinha desterrado da terra de Canaã por causa da promiscuidade, da idolatria, do pecado daquelas nações. Então a nação de Israel era para ser o exemplo, para os demais povos reconhecerem, através da nação de Israel, o Deus único. Logo, Israel não deu fruto bom, Deus o arrancou da sua terra fértil. No Reino do Norte, Israel foi conquistada pelos assírios e muitos anos depois, a nação do sul, Judá, foi levada cativa pelos babilônicos. Não deu fruto bom, Deus o tirou. Então, nós estamos em Cristo, logo temos que dar fruto, né? Os filhos de Israel sempre foram cuidados pelo Senhor, gerados por suas mãos de misericórdia e amor. O que se esperava de um povo gerado tão miraculosamente? Seria bênção, obediência, gratidão. Era o que se esperava dessa nação. Só que foi exatamente o contrário. A vinha produziu frutos amargos, a nação de Israel. Pecados e desobediência. Foi o que veio o povo a produzir, se envolvendo com idolatria. Todo tipo de pecados, de maldade que Deus havia mostrado lá em Deuteronômio, capítulo 28, as bênçãos que viria se o povo obedecesse a palavra do Senhor, os mandamentos, os estatutos, e as maldições que viria sobre o povo também se deixasse de observar as ordenanças do Senhor. E foi exatamente o que aconteceu. A desobediência, o pecado, a idolatria, a maldade, a falta de justiça. E a palavra de Deus não volta vazia, ela cumpre o seu propósito para o qual foi determinada. Deus havia falado, Deus avisou, enviou os profetas,
Avisou, avisou, avisou. Mas se não damos crédito à palavra de Deus, logo aquilo que plantamos, que semeamos, colheremos. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Então, a nação de Israel foi um mau exemplo. E Jesus vem pegar esse pano de fundo aqui, desse episódio aqui, para retratar sobre a questão da videira. Em João capítulo 15, ele é a videira, o caule, a base, a estrutura. Nós somos os ramos, nós estamos em Cristo. É Jesus que nos alimenta. Se não estamos em Cristo, estamos mortos. Se estamos em Cristo, somos chamados, mas somos relapsos, negligentes, não queremos compromisso com nada, não damos fruto. Logo, se não damos fruto, somos inúteis. Aquele que está na vara, na videira e não dá fruto, está ocupando o espaço de outro. Se torna um inútil. Jesus vem dizer, toda vara que não dá fruto é cortada, é tirada fora. Aquela que dá fruto, o lavrador, o Senhor Deus, poda, cuida, zela, limpa, para que esse venha dar mais fruto a cada estação. Então assim somos nós no reino de Deus. Tomando essa imagem tão presente na memória daquele povo, essa questão da vinha, né, que está lá em Isaías, capítulo 5, versículo do 1 ao 7, Jesus apresenta o plano divino da restauração do relacionamento com a humanidade. Cristo é a própria vinha, a fonte fundamental da vida. É Jesus que nos alimenta, né? Seus discípulos são os ramos. Nós somos os ramos que se conectam diretamente com a vinha, Jesus, e que não possuem qualquer possibilidade de autossubsistência fora da vinha, fora de Jesus. Nós não temos subsistência alguma. O Pai é o sábio lavrador. Deus, né, é o sábio lavrador, com autoridade tanto para poder podar como para cortar aquelas que não dá fruto. Então, peguemos esse exemplo do Senhor, esse João capítulo 15 é um ensinamento extraordinário a respeito da responsabilidade que temos como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos contextualizando, sermos imitadores do Senhor Jesus Cristo. Então, temos que dar fruto em Jesus Cristo. No reino dos céus não há espaço para improdutivos. A missão da proclamação do Evangelho é enorme e a necessidade de colaboração com o plano de Deus continua, é contínua. Temos que frutificar, né? Será cortado e lançado fora aquele que não dá fruto. Não dá fruto para o reino de Deus, será considerado inútil. Nós somos chamados para multiplicar. Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20. Jesus vai dizer, ide por todo mundo, fazendo discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide por todo o mundo. Então, é nosso papel, o papel principal, o objetivo principal da igreja na terra é missões, é fazer discípulo, é frutificar, é expandir o reino de Deus. Se não temos isso como meta principal, nossas motivações estão equivocadas, né? Então precisamos prestar atenção ao que a palavra de Deus nos ensina. Os princípios bíblicos como instrumentos da poda espiritual. Como podemos melhorar a espiritualidade? Como é que podemos melhorar a nossa espiritualidade? De que forma podemos crescer e demonstrar maturidade diante de Deus? Através de uma vida adequada aos princípios das Sagradas Escrituras. João capítulo 15, versículo 3. Através da palavra de Deus que vos tenho falado. Jesus vem nos dar a resposta, né? Como podemos melhorar espiritualmente e de que forma podemos crescer e demonstrar maturidade diante de Deus? Através da palavra de Deus, que é o nosso manual de regra, de fé, de conduta.
2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Toda a escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para nos ensinar, nos corrigir, nos repreender quando estamos errados, nos corrigir, nos mostrar o caminho certo e nos instruir em toda a justiça. Então a palavra de Deus é o nosso manual. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sede cumpridores da palavra de Deus, não apenas ouvintes. Então a palavra de Deus é o nosso manual. Nos ensina como devemos agir, como melhorar espiritualmente, como podemos crescer e demonstrar maturidade, produzir fruto para o reino de Deus. É através da palavra de Deus nosso manual de instrução. Né? A Bíblia é nosso parâmetro de vida. Se estamos vivendo de acordo com o que ela aponta, prosperamos e crescemos livremente para a glória de Deus. Em tempos tão difíceis como esse nosso, precisamos cada vez mais estabelecer a palavra de Deus como instrumento de orientação espiritual para a nossa vida. Ter comunhão com Cristo não nos isenta, obviamente, de dores, de problemas, mas nos torna mais fortes, nos torna robustos, alimentados, quando enfrentamos as vicissitudes, as intempéries da vida. Uma vida de relacionamento com Deus tem problemas, tem obstáculos, mas vamos continuarmos sempre na zona de conforto? Precisamos nos movimentar. Jesus nos chamou para fazer discípulo, para progredir, para dar fruto. Discípulo fazendo discípulo, imitadores de Cristo. Princípios da comunhão, a necessidade de um relacionamento verdadeiro com Jesus. Não há vida fora de Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. João capítulo 15, versículo 5, parte B. Jesus vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Então não há vida do cristão fora de Jesus. Né? Afastados de Deus, todas as nossas ações são apenas fragmentos de indignidades. Somos nada sem Ele. Sem Jesus, somos nada. Longe de Jesus, não somos nada. Todas as nossas ações espelham apenas o pecado que reina nos corações daqueles que estão apartados de Deus. Vide a sociedade na qual vivemos, cada vez mais distante de Deus, dos ensinamentos, do padrão estabelecido pela palavra de Deus. Então, o que é que vamos produzir longe do Senhor? Apenas pecado, maldade, tudo aquilo que desagrada a Deus. Estamos mortos, literalmente, caminhando para a condenação eterna. E se estamos em Jesus, temos que dar fruto. Jesus vai dizer lá em Mateus, a partir do capítulo 5, ali falando do Sermão do Monte, ao capítulo 7, que nós somos luz, nós somos sal, nós temos que dar fruto, nós temos que resplandecer. O fruto é para alimentar aqueles que estão famintos. Nós estamos sendo fortificados, alimentados por Jesus. A base, a estrutura, nós somos enxertados em Cristo. Logo, se estamos em Cristo, o fruto tem que nascer, tem que gerar fruto para aqueles que precisam ser alimentados pelo esse fruto, para produzir fruto também. Discípulo fazendo discípulo, imitadores de Jesus. A comunhão com Jesus como condição de frutificação no reino de Deus. Ter um relacionamento verdadeiro com Jesus é uma exigência prévia para qualquer atuação no reino de Deus. Tem que ter relacionamento com Cristo. Sem relacionamento com Cristo, não tem como fazer. Porque Jesus vai dizer, sem mim, nada podeis fazer. João capítulo 14, versículo 6. Jesus vai dizer que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, é tudo por Jesus e em Jesus. Fora de Jesus, nada, absolutamente nada, é nada. Né? Então, temos que dar frutos. Sem Jesus, tudo o que fazemos não passa de futilidades.
rapidamente passa. O efeito é meramente ilusório. Não dá fruto, morre. Mas cedo ou mais tarde, os frutos são revelados, se são bons ou maus. Os frutos são revelados, se são bons ou maus. Jesus vai dizer que o que sai do coração do homem vai resplandecer no seu exterior. O que sai do coração do homem vai resplandecer no seu exterior. O que é que nosso exterior está produzindo? São frutos dignos para a glória de Deus ou maus frutos? Né? Então, se estamos sendo superficiais, ilusórios, apenas o exterior está mostrando uma coisa, como o farisaísmo, e o interior está falando outra coisa, uma hora vem à tona, porque, novamente, Gálatas capítulo 6, versículo 7, aquilo que semeamos, colhemos. Ninguém engana Deus. Mais cedo ou mais tarde, as razões, as nossas motivações virão à tona. Se Deus está sendo glorificado em nossa vida, ou se as nossas motivações só estão sendo outras. Precisamos nos atentar em relação a isto, né? Se de fato queremos ser relevantes para essa geração, precisamos abandonar as vaidades, projetos pessoais que não têm Deus incluído neles, obviamente, e nos doar completamente num relacionamento profundo e sincero com o Criador. Desse modo, as ambições humanas serão postas de lado e poderemos ver a glória de Deus em tudo o que fizemos. Então, projeto. Temos que fazer projetos, temos que ter metas, temos que ser visionários? Sim, obviamente. Mas em tudo, Jesus tem que estar na direção das nossas vidas. Não adianta traçarmos um plano, um projeto e deixar o Espírito Santo de fora. Nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, como vai dizer o apóstolo Paulo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, tudo que fizermos a partir do momento em que aceitamos a Cristo, nos tornamos novas criaturas, Jesus tem que estar incluído em nossos projetos, em nossos planos. Em tudo, Jesus tem que ser o centro das nossas vidas, das nossas motivações, das nossas ações, dos nossos projetos, dos nossos sonhos. O Senhor está nele? Se está, daremos fruto para o seu reino. Se não estiver, se não incluirmos o Senhor em nossos projetos, pare nesse instante. Repense, refaça e se humilhe perante o Senhor. Porque Jesus vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Ou então seremos apenas cristãos mortos espiritualmente, que não dá fruto. Não quer compromisso. Não quer nada com o reino de Deus. O crente morno, frio. E Apocalipse vai dizer que estes serão vomitados. Porque no reino de Deus temos que dar fruto para a glória do Senhor Jesus Cristo. É impossível estarmos em Jesus e não darmos fruto, não produzirmos. É impossível. A palavra de Deus nos confronta a agirmos. Nós somos impulsionados. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas receberei virtude, poder do Espírito Santo para seres minhas testemunhas. Onde estivermos, temos que ser testemunha, temos que dar fruto para o reino de Deus. E o fruto alimenta aquele que está com fome, fome de justiça, fome da verdade, que necessita do perdão do Senhor Jesus Cristo. Reconhecer a Jesus como Salvador. Nós somos luz, e quem está na treva enxerga a luz. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. A terrível condição de quem não permanece na comunhão com Deus. A falta de permanência em Cristo produz um resultado terrível. Condenação eterna. João, capítulo 15, versículo 6. Olha o que nos diz. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara,
e secará, e os colhem e lançam no fogo e arde. Se não está em Cristo, é cortado, seca e para nada serve, logo é lançado no fogo. Então, vamos ter cuidado, né? Apenas um relacionamento íntimo e sincero de Cristo pode nos livrar da condenação eterna. A comunhão com Jesus exige um confronto direto com os nossos pecados. Não tem como estar em Deus e vivermos escravizados no pecado. Jesus veio nos trazer liberdade. Liberdade é: eu não sou mais escravo do mundo. Aquele vício que me aprisionava, que me escravizava, hoje ele já não me domina mais. Eu não vou deixar minha comunhão com Jesus por ele. Logo, se eu fizer isso, estou dizendo que ele substitui o meu relacionamento com Jesus. E nada, nem ninguém substitui Jesus em nossa vida. Fato é, nada, absolutamente nada. Então Jesus vem nos trazer esta liberdade, né? A comunhão com o Salvador exige um confronto direto com os nossos pecados, uma mudança radical de vida, a negação contínua de nossa inclinação carnal. A nossa comunhão com Cristo vem trazer isso. Nada substitui nosso relacionamento com Jesus, né? Então, os impactos desta comunhão. A comunhão com Jesus implica em adequação à sua palavra, porque a sua palavra é o nosso manual de regra, de fé, de prática, de conduta. A palavra de Deus é o nosso manual. Vivemos num tempo difícil, sim, onde multidões querem Cristo, mas rejeitam as Escrituras e o que a palavra de Deus nos ensina. Vivemos hoje na chamada era pós-moderna, pós-verdade, onde tudo tem se tornado relativo. Aquilo que a palavra de Deus vem me confrontar, eu rejeito, eu não aceito. Eu vou dizer que ela tem que ser substituída. E aquilo, obviamente, que não vai confrontar o meu ego, eu aceito como verdade. Então, isso é um perigo. Isso é um perigo. Né? Tudo hoje tem se tornado relativo e querem relativizar a palavra de Deus. E esses que o tentam fazer estão sendo enganados, enganando e sendo enganados. Mas nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela nos confronta, ela nos corrige, ela nos instrui, ela nos orienta, ela nos abençoa, porque é a palavra de Deus, né? Vivemos num tempo muito difícil, onde multidões querem Cristo, mas rejeitam as Escrituras e o que elas anunciam, professa publicamente uma suposta fé em Cristo, porém, no cotidiano de suas vidas, elas desrespeitam continuamente os princípios e valores do reino de Deus, contradizendo a Bíblia e seus atos, em suas ações, em seus atos públicos. Aquilo que está no interior, como vai dizer Jesus, do homem, vai refletir no seu exterior. Então, se está vivendo uma vida de fachada, como dizem hoje, venha como está, Jesus só quer o coração, é de qualquer maneira, não é assim que a palavra de Deus ensina. Quando Jesus tem o nosso coração, o nosso exterior é transformado também. E o fruto, vamos refletir no nosso exterior. O que o nosso interior tem, Jesus vai dizer, o que contamina o homem é o que sai da sua boca. Então, o que sai do nosso coração vai refletir no nosso exterior. Quais são os frutos que estamos refletindo? Está glorificando a Deus ou não? Então, precisamos fazer esta reflexão, né? Contradizendo a Bíblia e os seus ensinamentos com essas ações que não glorificam a Jesus Cristo. Só há comunhão com Cristo se houver adequação à palavra de Deus. Se tiverdes em mim e em minhas palavras estiveres em vós, é isso que Jesus vem dizer, né? Vamos lá para João capítulo 15, versículo 7, é o que Jesus vai dizer. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós,
Pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Mas a palavra de Jesus tem que estar em nós e nós temos que estar adequados à palavra de Jesus. Fora disto, é só falácia, engano. Em Atos capítulo 2, versículo 42, vai nos dizer que os irmãos permaneciam na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos de Cristo dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Então, os irmãos estavam na doutrina dos apóstolos. Não estava fora do que a palavra de Deus nos ensina. Se não estamos em adequação ao que a palavra de Deus nos ensina, não dá. A palavra de Deus vem nos confrontar nisto, né? Vem nos confrontar. A videira marca de um cristão. A verdadeira marca de um cristão, né? Um cristão não pode ser alguém inútil. O cristão não pode ser alguém inútil. Jesus deseja que em nós uma vida frutífera, produtora de bênçãos para os outros e para nós também. Uma vida de relacionamento com Deus é bênção para nós, para aqueles que estão ao redor de nós, para aqueles pelo qual Jesus é manifestado através da nossa vida, né? O fruto produzido pelo ramo conectado na vinha nunca beneficia diretamente o ramo, mas quem dele se alimenta. Então nós produzimos frutos para as pessoas virem a Cristo, ser alimentadas. O que é que sai dos nossos lábios? Quais as ações das nossas vidas? Está glorificando a Deus? As pessoas veem Jesus em nós, algo diferente em nós? Nós somos discípulos, nós estamos falando sobre frutificar para o reino de Deus, imitadores de Cristo. Então, aquilo que somos em Cristo gera resultados para o reino de Deus. Não somos salvos para uma existência egoísta. Fomos enxertados em Cristo para servirmos aos outros. Só podemos frutificar se estivermos em comunhão com Cristo. Como ele vai dizer, sem ele nada podemos fazer. Nós somos imitadores de Jesus. Discípulo, gerando discípulo. Precisamos frutificar para o reino de Deus, para a glória do seu nome. Um dia teremos que devolver os talentos que nos foi confiado. Teremos que devolver ao Pai. Vamos devolver, vamos fazer como aquele que enterrou? Nós temos que produzir, multiplicar para a glória de Deus. Amém? Deus em Cristo nos abençoe.